Bem-vindos ao canal Abaco. Eu sou o professor Douglas e o tema desse vídeo será uma segunda solução para um famoso problema do vestibular da URGS. No vídeo anterior, veja o link na descrição, eu fiz uma animação com musiquinha de uma solução puramente geométrica, usando congruência de triângulos e o teorema de Pitágoras. Nesta, vamos usar apenas trigonometria. Relembramos do enunciado. Sobre os lados de um triângulo retângulo, constroem-se quadrados, conforme mostra a figura abaixo. Sendo A medida da hipotenusa, B e C as medidas dos catetos e P e Q os pontos representados na figura, então a distância entre P e Q é igual a... Seguem as alternativas agora. Raiz quadrada da soma de A ao quadrado com B ao quadrado. Raiz quadrada de 2A ao quadrado mais B ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado mais 2B ao quadrado. A penúltima, D, raiz quadrada de 3A ao quadrado mais B ao quadrado. E a letra E, a última, raiz quadrada de A ao quadrado mais 3B ao quadrado. Vamos à nossa segunda solução, então. Agora, nós vamos dar ao problema uma solução usando a lei dos cossenos e um pouco de trigonometria. Desta vez, para calcular a distância x entre P e Q, vamos nos concentrar no triângulo destacado. Seus outros dois lados são A e B e formam entre si um ângulo φ. A lei dos cossenos aplicada a este triângulo relaciona o lado oposto ao ângulo φ, que mede x, com os outros dois lados, A e B, e com o cosseno desse ângulo φ. Obtemos, assim, a equação x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno φ. Tá, mas isso não resolve o nosso problema, certo? Porque agora eu continuo sem saber quanto vale x e tampouco sei quanto vale cosseno de φ. Na verdade, eu troquei o meu problema de calcular o x por um problema análogo, que é como calcular o cosseno de φ. Inicialmente, eu posso não saber quanto é cosseno de φ, mas eu sei calcular cossenos e senos em triângulos retângulos. Então, eu vou olhar dentro do triângulo retângulo para o ângulo θ, que incide no mesmo vértice em que φ incide. O cosseno de θ é dado pelo quociente entre o cateto adjacente e a hipotenusa, ou seja, B sobre A. Já o seno de θ é dado pelo quociente entre o cateto oposto, que é C, pela hipotenusa, que é A, isto é, C sobre A. Agora, eu preciso encontrar uma maneira de relacionar os dois ângulos, ou, preferencialmente, basta relacionar os dois cossenos. Note que há ainda dois ângulos retos incidentes naquele mesmo vértice, de modo que todos os quatro ângulos devem somar 360 graus. Assim, o θ mais o φ mais 90 graus de novo deve ser igual a 360. Eu posso somar aqueles dois 90 graus, totalizando 180 graus, e isolar o φ igual a 360 graus menos 180 graus menos θ, obtendo, finalmente, φ igual a 180 graus menos θ. A partir desse ponto, você pode seguir pelo menos dois caminhos para calcular o cosseno de φ. Um deles é usar a fórmula de adição de arcos para calcular o cosseno de 180 graus menos θ, a partir do cosseno de θ. Ou
usar a simetria da circunferência trigonométrica, conforme nós vamos fazer agora. Traçamos uma circunferência unitária, isto é, de raio igual a 1. Para qualquer arco sobre esta circunferência, seu cosseno será projeção sobre o eixo horizontal das abscissas e o seno será projeção sobre o eixo vertical, ou seja, o eixo das ordenadas, conforme a figura. Nosso ângulo φ é o suplementar de θ, isto é, faltam θ graus para chegarmos no ângulo raso de 180 graus. Assim, por simetria, percebe-se que os dois arcos estão na mesma altura e, portanto, o seno de φ, que é o seno de 180 graus menos θ, é igual ao seno de θ. Já as projeções horizontais dos arcos, apesar de terem o mesmo tamanho, estão em lados opostos e, portanto, o cosseno de φ é menos o cosseno de θ. Resumindo, o cosseno de φ é igual ao cosseno de 180 graus menos θ, pela relação de todos os ângulos incidentes no mesmo vértice, que é igual a menos cosseno de θ pela relação de simetria na circunferência trigonométrica. E isso é igual a menos b sobre a pelo cálculo no triângulo retângulo. Assim, finalmente podemos calcular x pela fórmula dada pela lei dos cossenos. Temos então x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno φ. Substituímos nossa expressão para cosseno φ por menos b sobre a. Acrescentamos o denominador 1 no 2ab para multiplicar as duas frações de forma mais fácil de visualizar. O menos com menos ali, aplicando a regra de sinal, fica mais. 2ab vezes b, 2ab ao quadrado, e 1 vezes a no denominador é a. Agora, a gente pode simplificar o a do numerador com o a do denominador, obtendo uma expressão mais resumida, que é x igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2b ao quadrado. Somando os termos semelhantes, x ao quadrado é a ao quadrado mais 3b ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados e notando que o x deve ser positivo, obtemos a resposta. X igual a ao quadrado mais 3b ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Nosso gabarito, então, é a letra E. Essa solução exige mais cálculos do que a do vídeo anterior. No entanto, ela é mais natural, justamente por não exigir qualquer truque mirabolante como a criação não intuitiva daquele triângulo mágico. E aí, gostou dessa segunda solução? Deixe sua curtida e comente qual das duas você prefere. Compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu sou o Professor Douglas e agradeço muito pela atenção. Até a próxima. Bons estudos!